Olá, eu sou Luffy Steffen, mais um Naftaluf, e no programa de hoje vamos falar de um tema palpitante para os noveleiros do momento. Trata-se desse momento especial em que duas grandes obras consistentes do autor Lauro César Muniz estão no ar para nosso deleite. Obras clássicas, né? Salvador da Pátria no Canal Viva e Roda de Fogo na Globoplay. Não por acaso, duas novelas muito importantes nessa questão de mostrar um retrato da luta pelo poder, né? O tema recorrente dessas novelas é esse, né? A luta pelo poder e pela liderança social, econômica e política. É um tema recorrente para o próprio Lauro César Muniz, e novelas que permitem então que a gente coloque mais uma vez uma lupa no nosso país, mostrando assim que Vale Tudo, né? A grande novela, não é a única grande telenovela brasileira que faz um retrato crítico da nossa nação. Então, Salvador da Pátria e Roda de Fogo estão aí em alta com seus retratos certeiros desse velho conhecido nosso, o Brasil. Então, eu que estou assistindo as duas novelas ao mesmo tempo, me peguei percebendo muitas semelhanças e ao mesmo tempo diferenças entre essas duas obras do Lauro César Muniz. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o que dá muita diferença é o colaborador de cada novela. Então, em Roda de Fogo, o colaborador do Lauro César Muniz é o Marcílio Moraes. Então tem muito da cara dele também ali, né? E já em Salvador da Pátria, o colaborador é o Alcides Nogueira. Então também tem muito a cara do Alcides ali, né? Depois, né, como muita gente sabe disso já, o Lauro César Muniz teve um problema de saúde na época, né, de Salvador da Pátria, no meio da novela. Então a Ana Maria Moritson entrou para colaborar com o Alcides Nogueira. Depois ela saiu também, o Lauro César voltou, mas enfim. Basicamente uma novela do Lauro César Muniz com a colaboração do Alcides Nogueira. Então aqui no livro Autores, da Rede Globo, a gente tem a entrevista do Alcides Nogueira, que ele comenta sobre o Salvador da Pátria, né? Ele fala que entrou para colaborar, tal, que ele já conhecia o Lauro do teatro, né? Porque o Lauro César Muniz tinha já toda uma carreira no teatro também. E aí o Alcides Nogueira entrou para colaborar. E aí ele comenta, né? Nós tínhamos um personagem muito bom, o Sassamutema, que o Lima Duarte fazia com uma verdade incrível. Foi um personagem que ficou no imaginário do brasileiro, é sempre muito lembrado nas pesquisas. Mas não foi uma novela tranquila por uma série de razões. A gente vai falar disso daqui a pouco. Na minha casa? O coronel Quirino com 2 tiros no peito. E a sua mulher com um balaço nas costas. Minha mulher? Ah, Marlene. Marlene! Marlene! Então, já que o próprio Alcides Nogueira mencionou a força do Sassamutema, vale a gente começar a nossa análise lembrando que o Sassamutema não é um personagem inédito, né? Na verdade, ele já foi o Zé Bigorna, isso mesmo. Para quem não sabia, Salvador da Pátria, na verdade, é a terceira versão praticamente a terceira versão de uma história criada pelo Lauro César Muniz. A primeira vez que a história foi ao ar foi no Caso Especial da Rede Globo em 1974, com o episódio O Crime do Zé Bigorna, exibido em 17 de julho de 74. Está aqui no dicionário da Globo. Qual que é a sinopse, né? Vamos ler a resenha desse caso especial. Escrito por Lauro César Muniz, com direção de Lima Duarte, Walter Lima Júnior e Gonzaga Blota. O coronel e sua amante, mulher de Zé Bigorna, são assassinados. Acusado pelo crime, Zé Bigorna é homenageado por ter libertado a cidade dos desmandos do coronel. Ele acaba assumindo a responsabilidade pelo crime quando uma nova liderança ascende ao poder. O caso inspirou a novela Salvador da Pátria, de 89. Esse caso especial foi reapresentado em 75 e nos festivais 15 anos e 25 anos da Rede Globo. E, claro, Lima Duarte fazia o papel do Zé Bigorna já nesse caso especial. Então a gente vê que a sinopse do caso é basicamente o começo da novela Salvador da Pátria, né? Essa coisa do Sassamutema, que embarca num casamento de fachada com a Marlene, né, personagem da Tássia Camargo, que na verdade é amante do Severo Blanco. E só que ali, na novela,
no caso especial, a moça é assassinada junto com o seu amante, né? Na novela é um pouco diferente, né? Porque ela não morre junto com o Severo Blanco, e sim com o Juca Pirama, né? Que é um outro personagem que não existia antes aqui. Agora, o caso do Zé Bigorna, que foi o crime do Zé Bigorna, que foi esse caso especial da Globo de 74, virou filme em 77. Isso mesmo, longa-metragem O Crime do Zé Bigorna, o mesmo nome, dirigido pelo Anselmo Duarte e protagonizado novamente pelo Lima Duarte. Não, mas o senhor acha que eu ia ter a coragem de matar a Marlene, mais o coronel Quirino Bento da Oveira, meu protetor, meu padrinho de casamento? Não ia fazer uma coisa dessa. Está bem, Zé. Não matei. Amanhã a gente volta com Eu não matei. Foi qualquer outro, mas eu não matei. Pode levar o homem pra dentro. Não matei. Eu não matei. Eu não matei. Não sei quem foi, mas eu não fui eu. Eu não sei quem foi, mas não foi. Eu não ia matar a Marlene. Não fui eu. Eu não matei. Eu não matei. Escuta. Eu não matei. Esse filme está disponível na íntegra nas internets e YouTubes da vida, então também, quem quiser conferir, e lá dá para perceber que também a história do filme é basicamente esse início do Salvador da Pátria, né? Só que a história se passa, no filme, a história se passa no começo dos anos 30, né? E aí o Zé Bigorna, ele é um maestro da banda local, né, da cidadezinha onde se passa a história, e acontece isso, né? Ele se casa com uma moça chamada Marlene, só que interpretada pela Lady Francisco. Só que na verdade é um casamento de fachada, ele vai morar com ela num casebre, porque na verdade a tal Marlene é amante do coronel que manda e desmanda na região, que é interpretado pelo Jofre Soares. E aí acontece um crime, né? Os dois são assassinados, o Zé Bigorna é acusado do crime, e aí acontecem todas as peripécias. Mas é basicamente isso, o filme é praticamente na íntegra essa primeira fase do Salvador da Pátria que a gente está vendo agora. Eu não sei falar, gente. Fala, Zé Bigorna. Fala alguma coisa, Zé Bigorna. Fala como é que você matou o coronel, Zé. Não. Eu não. Conta como você meteu bala nele, Zé. Conta, Zé Bigorna, como é que você acabou parado do coronel Quirino? Conta pra nós, Zé. Todo mundo quer saber. Conta, Zé. Conta, Zé Bigorna. Conta pra gente, Zé Bigorna. Conta, Zé. Conta, Zé Bigorna. Eu conto. Eu vou contar. Eu matei o coronel Quirino Bento da Oveira! Então, na verdade, o Sassamutema é isso, é uma nova versão desses Zé Bigornas que apareciam no caso especial e no filme dos anos 70. Além disso, uma coisa que a gente percebe que é recorrente em toda essa temática é essa questão da luta pelo poder. Na verdade, o grande tema do Salvador da Pátria é isso, é a disputa pelo poder dentro de um microcosmo ali, no caso, aquela região das cidadezinhas de Tangará e Ouro Verde. Só que acontece que esse tema da luta pelo poder é o mesmo tema que o Lauro César Muniz desenvolve em outras obras dele, como a novela Escalada, uma das grandes novelas dele, que foi ao ar em 75 na Globo, e também a novela Os Gigantes, de 79, né, considerado um grande fracasso, Salvador da Pátria, e a própria Roda de Fogo, que também trata disso, né? A Roda de Fogo do título é essa luta ferrenha pelo poder, né, na liderança do Renato Vilar, o personagem de Tarcísio Meira. Então aqui nesse programa a gente vai analisar as conexões entre essas quatro obras, o Salvador da Pátria, Roda de Fogo, Os Gigantes e Escalada. Então, quer dizer, dessas quatro obras a gente vê que elas são muito parecidas e três delas são ambientadas em cidadezinhas, né, em zonas rurais, com fazendas, etc. A exceção é a Roda de Fogo, que é a única urbana desse coletivo. E por falar nas cidadezinhas, o Lauro César Muniz homenageia a si próprio, né? Então, por exemplo, em Salvador da Pátria, a ação se passa basicamente naquelas duas cidades, Ouro Verde e Tangará. Ouro Verde foi também o nome da fazenda da família Alcântara Magalhães da novela Escalada, né? A família dos poderosos da novela, liderados pelo Milton Moraes.
Então a fazenda deles na história já se chamava Fazenda Ouro Verde. E aí o Lauro César Muniz resgata esse título para batizar uma das cidadezinhas ali onde acontece a história do Salvador da Pátria. O mesmo vale para Tangará. Tangará é o nome da cidadezinha onde se passa a novela O Casarão, também do Lauro César Muniz, de 76, mas que a gente não vai analisar aqui nesse programa porque daí foge um pouco do nosso assunto. Outras conexões entre essas obras. Vamos analisar, por exemplo, Escalada com Salvador da Pátria. Em ambas as novelas, a gente tem essa questão da disputa pela prefeitura da cidadezinha. Em Escalada, o personagem principal, o Antônio Dias, interpretado pelo Tarcísio Meira, era um caixeiro viajante que vinha do nada, acabava se envolvendo numa luta política na cidadezinha de Rio Pardo, interior de São Paulo, e ele acaba se tornando o prefeito da cidade, né? E depois acaba também perdendo tudo e tal. Mas de qualquer forma existe essa disputa pelo poder. Ele queria ser prefeito, rivalizando com o personagem do Milton Moraes. Em Salvador da Pátria a gente também vai ter essa coisa da prefeitura, né? Como a gente vai ver daqui a pouco na novela, o Severo Blanco vai tentar colocar o filho dele como candidato à prefeitura, mas na verdade quem vai ser, desculpem o spoiler, tá? Mas acho que todo mundo já sabe isso, né, gente? Então vamos lá. Quem vai ser o prefeito da cidade é o Sassamutema, né? Que vai virar o prefeito em algum momento, né? Então vai ter essa questão da disputa pela prefeitura. Então quando é que a gente se vê de novo? Eu acho que você anda muito ocupado. O dia hoje foi meio... Bem, André, você fica com o cartão meu e me procura no meu escritório, tá bem? Tá bem. Bem, eu tenho que ir agora. Mas olha, é pra aparecer mesmo, hein? Eu apareço. Dá um grande abraço na cama. Dá licença, viu? Não vou não. Eu não procuro mais, pronto. Que bobagem, Antônio, ele estava ocupado. Câmara dos Deputados não é que nem Rio Pardo, que vocês tinham tempo de ficar batendo papo, não é? Era bem melhor. Claro que era melhor, agora ele é um cara muito ocupado. Eu fiquei cabreiro com isso, Cândida. Afinal de contas, fui eu ou não fui eu que fiz ele prefeito? Fui ou não fui eu? Outras duas conexões de Escalada com Salvador da Pátria. Em ambas as novelas a gente tem a figura da professora idealista, interessada em dar aulas para os colonos, né, em alfabetizar os analfabetos, os boias frias. Né. Em Escalada a gente já tinha isso na figura da personagem da Natália Timberg, que interpretava a professora Fernanda. Né. Como a novela, a fase em que a personagem aparece em Escalada é na década de 40, então na época a questão era isso, as escolas rurais, as escolas para os colonos, e essa luta da professora por esse objetivo era, claro, chamada de uma coisa de esquerdismo, de comunismo, aquelas coisas todas. Então a professora Fernanda sofria preconceito e era rechaçada pelos conservadores da cidade por causa da sua luta pela educação das pessoas desprivilegiadas. Né? No caso Salvador da Pátria, essa professora vira o quê? Claro, a professora Clotilde, personagem Maite Proença, que também começa a novela com esse mesmo empenho, né? Que vai dar aula para os boias frias, para alfabetizar aquelas pessoas e que tem esse sonho idealista, né, de contribuir para a educação do Brasil, etc. e tal. Então tem essa conexão das duas professoras. Né? Outra conexão interessante é essa coisa do fetiche da aviação. Né? Em Salvador da Pátria a gente tem o João Matos, o personagem do José Wilker, que era um aviador. Né? Em muitos momentos da novela ele vai se envolver de novo com essa questão, vai pilotar aviões, etc, etc, etc. Em Os Gigantes, isso aparece na figura da protagonista Paloma, interpretada por Diniz Fati, que no final da novela, numa das cenas mais emblemáticas, ela se mata exatamente dirigindo um avião até acabar a gasolina e o avião explodir. Né? Esse é o final da personagem, uma personagem tão polêmica, né, que foi a Paloma de Os Gigantes. A gente viu, por exemplo, que essas conexões em Salvador da Pátria, Escalada, a questão da professora. Em Salvador da Pátria, Os Gigantes, a questão da aviação, que eu falei. Outra conexão entre essas duas. Em Os Gigantes, o autor tentou fazer um ataque, né, uma crítica, uma denúncia ao excessivo poder das empresas multinacionais, né, que queriam se instalar naquelas regiões rurais. Mas o tema acabou sendo considerado impróprio e acabou não sendo desenvolvido devidamente em Os Gigantes. Em Salvador da Pátria, 10 anos depois, ele faz uma coisa parecida. Dessa vez o ataque dele vai para o narcotráfico. Então é mais ou menos a mesma situação. Né? Ele está denunciando e criticando o narcotráfico que quer dominar aquela região. Né?
Mais uma conexão entre Os Gigantes e Salvador da Pátria. A figura do radialista, do radiojornalista, vamos dizer assim. Em Os Gigantes, esse personagem era o jovem polaco, interpretado pelo belo Lauro Corona, né, no começo da sua carreira na Globo. A diferença é que o polaco era um rapaz jovem, idealista, né, uma outra pegada, e era um jornalista do bem, né, ele queria fazer um jornalismo de verdade, com ética, com dignidade, né, e no final da novela ele se transforma num repórter de rádio ao narrar exatamente o caso da Paloma, que vai, né, a Paloma Gurgel, a personagem da Diniz Fati, era jornalista também. Então o polaco faz a narração desse episódio, onde a colega dele, né, onde ele fala, minha colega Paloma Gurgel está no ar, não sei o quê, e ele faz uma espécie de homenagem e ao mesmo tempo cobertura daquela estranha morte, daquele suicídio da Paloma, né? Então é isso no último capítulo da novela. Salvador da Pátria, obviamente, o radialista é o Juca Pirama, né? Um dos personagens centrais nessa primeira fase da novela. A diferença é que o Juca Pirama é um monstro, né? Um demônio em forma de gente, né? Um personagem maldito, né? Inescrupuloso, enfim, capaz das maiores atrocidades, como a gente viu, né? Então essa é a diferença, mas essa figura do radialista e da comunicação através do rádio acaba sendo recorrente nas duas novelas. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Aliás, sobre essa questão do radialista em Salvador da Pátria, vale a pena a gente resgatar uma história bastante interessante e espinhosa. Aqui, inclusive no livro Autores, o Alcides Nogueira novamente rememora o que aconteceu. Então ele fala, houve um radialista muito popular em São Paulo que achou que o Juca Pirama, personagem do Luiz Gustavo, estava copiando o estilo dele. E moveu um processo. Eu, Lauro César Muniz, Luiz Gustavo, todos fomos parar nas barras dos tribunais, como diria um bom personagem de época. Foi feita uma perícia e, é claro, o juiz nos deu ganho de causa. Era algo completamente absurdo. O cara queria faturar em cima da popularidade da Rede Globo e do fato de Juca Pirama ser um personagem com grande empatia popular. Bom, na verdade, é óbvio que os criadores de Salvador da Pátria, tanto o Lauro César e o Alcides como o ator Luiz Gustavo, tinham todo o direito de fazer uma espécie de sátira a algum radialista conhecido. Então, embora o radialista não tivesse direito a esse processo, é óbvio para quem conhece o radialista em questão, que eu não vou nem citar o nome, mas é uma pessoa bastante conhecida, inclusive na época da novela ele já estava ocupando um cargo político. Então, toda a interpretação do Luiz Gustavo na novela é extremamente parecida com a maneira como esse radialista se comunicava nos seus programas. Então, a minha opinião é de que o Luiz Gustavo, de fato, fez uma espécie de sátira ácida a esse radialista. Porque é muito parecido, né? A maneira de falar, de se comunicar, né? As bravatas de falso moralismo, etc, etc, etc. Então, na verdade, a novela estava, né, dando uma cutucada em alguns. E claro que isso incomodou. Mas o trabalho deles foi perfeito, né? Na verdade, é muito interessante quando a gente vê esses tipos que existem na vida real e que são tão tóxicos serem retratados de forma crítica nas novelas de TV. Eu acho que esse é um dos grandes méritos das nossas novelas, né? Alegria e de emoção é que a escola de samba da ilha, denominada União. E na verdade o personagem do Juca Pirama, né, esse falso moralista, né, esse reacionário, esse reaça, né, o que ele queria também? Poder, né? É isso que ele queria na novela, até que ele né, tirado de cena, porque como disse o personagem do Quinzote, do Mário Lago, muito bem dito, macaco que muito pula quer levar chumbo. Né? E realmente Juca Pirama sai da história, assassinado, mas o que ele queria era o poder. Então a temática da luta pelo poder é essa temática recorrente nessas novelas. Então em Roda de Fogo, né, que está na Globoplay, onde Tarcísio Meira interpreta Renato Vilar, a gente vai ter também essa temática, né? Então aqui a resenha do Ismael diz o seguinte: Renato Vilar, presidente de um importante grupo empresarial, sabendo que vai morrer, modifica radicalmente seu comportamento. Entretanto, seu maior objetivo é conquistar o filho, etc e tal. E aí depois ele coloca, ainda que ele faz uma espécie de crítica à novela, dizendo que ainda que alinhavada com temáticas modernas, a novela não conseguiu disfarçar o roteiro maniqueísta e folhetinesco. Mas se revelou uma grata surpresa em seu encaminhamento, tornando-se uma das melhores novelas já escritas para televisão. O maior mérito foi colocar no subtexto um retrato do Brasil,
aquilo que eu tinha falado, né? As negociações, as falcatruas, os políticos corruptos, os crimes dos colarinhos brancos. Renato Vilar, ao se redimir ante a doença terminal, impulsiona maquiavelicamente a eliminação de todos os cabeças que compunham o alto escalão do seu grupo financeiro e que o traíram. É essa fase de Roda de Fogo que indiscutivelmente agradou os brasileiros. E é isso mesmo, a luta pelo poder. Então, tanto em Salvador da Pátria como em Roda de Fogo, o eixo principal dessas novelas não é o romance dos protagonistas, né? O romance do casal central, que acaba sendo o eixo de quase todas as novelas, né? Nesses casos, não. O eixo principal está nessa luta política pelo poder. Bom, vale dizer de qualquer forma que Roda de Fogo foi uma sinopse criada por todo um coletivo de autores, né? Aqui ele coloca também. A sinopse, embora assinada por Lauro César Muniz, foi desenvolvida pela Casa de Criação Janete Claire, que a recheou de todos os trechos capazes de seduzir os telespectadores. Pátrias, famílias, religiões e preconceitos quebrando que não jeito. O Dicionário da Globo também comenta essa questão da sinopse desenvolvida por um coletivo. Então está aqui, Roda de Fogo. A trama foi desenvolvida a partir de uma sinopse criada por um grupo de autores. Que autores eram esses? Dias Gomes, Ferreira Goulart, Euclides Marinho, Luiz Glaser, Joaquim Assis, Marília Garcia e Antônio Mercado, da Casa de Criação Janete Claire. Criada em 85 por Dias Gomes, que também era responsável pela direção do projeto, a Casa de Criação Janete Claire tinha como objetivo selecionar e elaborar roteiros para as produções teledramatúrgicas da emissora. Pena que não durou muito, né? A Casa de Criação Janete Claire acabou desativada, segundo consta, em 87. E daí as conexões entre Roda de Fogo e Salvador da Pátria. Ambas têm uma questão muito interessante, que é um retrato desse Brasil pós-ditadura militar, logo depois do período da ditadura, com resquícios dela. Então em Roda de Fogo a gente vê isso o tempo inteiro, né? A novela foi feita em 86 para 87, e a ditadura militar tinha se encerrado oficialmente no começo de 85, então ainda era muito recente. Por isso que na novela a gente vê os temas da ditadura, às vezes discretamente acionados, né? Por exemplo, a figura do Jacinto, né? O sinistro mordomo do Mário Liberato, o Jacinto interpretado pelo Cláudio Cury, que depois se descobre que ele foi um torturador na época da ditadura militar, que inclusive torturou a personagem Maura Garcês, da Eva Vilma, que era uma militante de esquerda, né? Envolvida com a luta política no passado. Também temos a figura do general Hélio Dávila, né? Um personagem meio decadente, né? Que mostra exatamente de uma maneira satírica, né? Como ele é patético, né? Um personagem que já não tem mais função, né? Um militar apalermado ali, achando que ainda está no período da ditadura, né? E as rixas que aparecem entre o general Hélio Dávila e o pai do Renato Vilar, né? O personagem do Mário Lago. Então essa rixa que eles falam o tempo inteiro, civil versus militar, né? Então é interessante como Roda de Fogo aproveita esse cenário desse Brasil que tinha acabado de sair da ditadura militar, né? Bom, em Salvador da Pátria, que já é um pouco depois, é uma novela realizada no ano de 89, já está um pouco mais distante da ditadura. Mesmo assim, os resquícios dela aparecem. A personagem Marina Sintra, por exemplo, já comentou que o marido dela, né, de quem ela é viúva, foi um importante militante de esquerda, né, que lutou pelos seus ideais e, segundo ela, por isso mesmo foi morto, né? Então não fica muito claro até agora se ele foi morto no período da ditadura, se ele foi sequestrado, se ele é um dos desaparecidos, né, do período da ditadura, ainda não explicaram muito bem. Mas de qualquer forma tem essa menção sobre aquele passado não tão distante da ditadura, né? E a outra coisa óbvia que tem a ver com isso é que em 89, né, o ano do Salvador da Pátria, foi o ano da primeira eleição direta para presidente da República em 28 anos, né, em 29 anos, durante todo o período da ditadura. Então, isso com certeza foi uma outra grande polêmica que envolveu a novela. Então vamos falar disso. 89, a Globo pega pra valer. Então o que acontecia em 89? As eleições estavam marcadas para novembro de 89, né, para presidente da República, e os grandes concorrentes eram Fernando Collor de Mello, que acabou ganhando, e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E aqui no livro, né, dos autores, novamente vamos falar com Alcides Nogueira, que comentou o que aconteceu, né? O país estava vivendo um processo eleitoral muito acirrado. De um lado Collor, do outro Lula. Os dois representavam duas correntes políticas totalmente divergentes na disputa pela presidência da República. Aí, segundo Alcides Nogueira. E, embora a novela se mantivesse isenta, o público, de certa forma, ligava a figura do Sassá à do Lula, talvez pelo tom popular que Lima Duarte dava ao personagem. A abertura da novela mostrava um camponês subindo a rampa do Planalto, que também pode ter contribuído para essa visão. Mas não existia, da parte de Lauro, a preocupação de cunhar um personagem lulista. Isso eu posso garantir porque eu estava lá. Mas enfim, de qualquer maneira, o que aconteceu? Depois, mais adiante, ele comenta
A novela sofreu críticas de políticos dos dois lados, da direita e da esquerda. Sassamutema, coitadinho, ficou entre esses dois fogos. A esquerda acreditava que o personagem compactuava com um certo jogo da direita. E o pessoal da direita achava que a novela era uma apologia à esquerda. Pois é. Brilha uma estrela, cresce a esperança, o Brasil criança, na alegria de te abraçar, com sinceridade, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer, brilha nossa estrela. Aqui no Guia Ilustrado de Novelas da TV Globo, a gente também vê esse tema sendo abordado num pequeno box, né, sobre a novela Salvador da Pátria, onde eles colocam Sassamutema. Na sinopse original, Sassamutema se tornava presidente da República. Devido às eleições presidenciais de 89, o autor mudou de ideia por sofrer pressão de grupos políticos partidários que identificavam o personagem com o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A direita via em Sassá uma propaganda subliminar que favorecia o PT. Já a esquerda criticava-o por considerá-lo manipulável. É a vez do povo anunciar um Brasil novo que vai chegar. Collor, 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 e a gente quer de novo. Collor, 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 é agora. O povo está de bem com Collor. Uma outra vertente dessa história toda está na novela Que Rei Sou Eu, que ia ao ar na mesma época, só que no horário das 7 da noite. Né? Alguns analistas percebem isso. Né? Enquanto Sassamutema, no horário das 8, era confundido com o Lula, que era o candidato da esquerda da presidência no Brasil, na novela das 7 havia quem achasse que o Jean-Pierre, né, o espadachim valente, jovial, né, e intrépido, interpretado pelo Edson Celulari, fosse uma metáfora do Fernando Collor de Mello, até por conta daquela alcunha que o Collor carregava na época de caçador de marajás. Bom, obviamente que a gente eu não acredito que o Cassiano Gabus Mendes, autor de Que Rei Sou Eu, fizesse algum tipo de apologia ao Collor. Né? Aquilo foi mais uma simbologia que algumas pessoas acharam. Né? Na verdade, talvez tenha sido uma grande coincidência. Né? Acho que nem o Jean-Pierre era uma apologia ao Collor e nem Sassamutema uma apologia ao Lula. Porém, o Brasil, sempre interessado em eleger heróis para suas crenças messiânicas, acabou encontrando resultado nessas novelas. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26, com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Aqui no Dicionário da Globo também esse assunto é citado, então para vocês verem como isso foi palpitante para a novela. Né? No projeto original de Salvador da Pátria, Sassamutema chegava a assumir a presidência da República. Porém, como 89 era ano de eleições presidenciais, Lauro César Muniz teve que mudar seus planos, pois recebera reclamações de vários grupos políticos. A esquerda, que identificou Sassamutema ao então candidato do PT, Lula, achava que o autor deveria dar um tratamento mais condigno ao personagem, que era um personagem muito manipulável. A direita, por sua vez, achava que a redenção de Sassamutema era uma propaganda indireta e subliminar a favor do candidato do PT. A solução foi... aqui eles não falam isso, mas a solução foi tirar o foco da questão política do Sassá e enfatizar o desbaratamento da rede de narcotráfico na novela, em lugar de realçar a trama política. Foi o que se viu. Nogueira no livro Autores, aqui ele conclui dizendo, quando eu pergunto, vocês tiveram que mexer na história? Mexemos sim. A Globo tem a preocupação de saber como seu produto está chegando à casa do espectador. No caso do Salvador da Pátria, em um determinado momento, as pessoas realmente começaram a se incomodar com a questão política. Então houve uma mudança. O Sassá ficou só na prefeitura, não chegou à presidência. Lauro César, como autor titular, o Lauro era quem mais sofria com isso, mas eu estava lá ao seu lado, solidário. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e é o 26. Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26.
Bom, depois de toda essa prosopopeia política, para variar, vamos relaxar no final falando da trilha sonora, igual eu fiz no programa da outro dia sobre o grito, né? Que eu deixei a trilha sonora para o final para relaxar as tensões. Então aqui é a mesma coisa. No livro Teletema, essa eterna bíblia das trilhas nacionais, a gente vê a análise da trilha de Salvador da Pátria, a trilha nacional, que é uma trilha muito boa, né? Eu gosto bastante. O grande destaque foi, foi a música Lua e Flor, do Oswaldo Montenegro, que bombardeou os ouvidos de norte a sul do país naquela época, ao ponto de até hoje ter gente que detesta essa música. Não é o meu caso, eu gosto muito dessa música, me julguem, música do Oswaldo Montenegro, né? Composta e interpretada por ele para o tema de Sassá com Clotilde. Acho uma música muito bonita até hoje, breguíssima, mas bela, direto no olhar, que Rosana gravou sob encomenda para a personagem Camila, Maiara Magri. Que mais tem de boa, né? O José Wilker reclamando no livro que o tema dele com a Marina Sintra era a música do Vando, Deus te proteja de mim. Mas aí o Wilker comentou, eu ficava no sótão ouvindo Vando com a Beth Faria e eu dizia, não gosto de Vando. O diretor botava a música para criar um clima entre a gente, mas eu achava absolutamente broxante. Aí depois eles comentam, mas o maior sucesso da trilha foi Bem Que Se Quis, versão de Nelson Motta para Epoquefá, de Pino Daniele, gravada por Marisa Monte. Eu particularmente, embora eu ame essa música, né, tem como não amar Bem Que Se Quis? Não tem como, né? Mas eu acho meio... Não sei se combina com a personagem da Bárbara, da Lúcia Veríssimo, né, que é uma personagem que depois vai se revelar, inclusive, a grande bandidona da história, né? Desculpem o spoiler. Então, não sei se funciona, eu acho estranha a música para ela. De qualquer forma, é interessante a narrativa do Nelson Motta, né, nesse livro sobre a escolha dessa música, né? Então ele diz... Quando eu terminei a letra de Bem Que Se Quis, mostrei a Marina Lima, mas ela não quis gravar. Comecei a trabalhar com a Marisa Monte, ofereci a música a ela, que adorou e passou a cantar nos shows. Aí, a própria Marina, que não quis gravar, mostrou a música para a Lúcia Veríssimo. A Lúcia adorou, foi no Paulo Biratã, que era o diretor da novela, e peitou. Quero essa música como meu tema da novela. E quem ia discutir com Lúcia Veríssimo, conta Nelson Motta, a respeito dessa música que foi a mais ouvida nas rádios brasileiras em 89. Outro tema que eu acho inadequado em Salvador da Pátria é O Tempo Não Para, né, do Cazuza. Uma música belíssima do Cazuza, gravada pela Simone na novela. Mas o problema nem é esse, o problema é que não combina com o Severo Blanco. O Tempo Não Para é a história de um herói, né, de uma pessoa que luta pelos seus ideais, etc e tal. E aí usam como tema do Severo Blanco, que é um bandidão inescrupuloso, né, então eu acho esse tema inadequado para o Severo. Vamos ver o que o livro fala. O Tempo Não Para, rock de Cazuza e Arnaldo Brandão, gravado por Simone, que narra a angústia de um perdedor oprimido pelo reacionarismo vigente e, ironicamente, serviu de tema ao corrupto Severo. Ah, sim, então o pessoal do livro, os autores do livro concordaram comigo, que não tem nada a ver o Severo ter essa música como tema, já que ele é um reacionário de marca maior, né? Um oportunista. Bom, a música de abertura eu gosto muito, né? Amarra o Teu Arado a Uma Estrela, do Gilberto Gil, uma música belíssima, que algumas pessoas inclusive acham que também era uma metáfora para a questão do PT, né? O destaque da trilha nacional é a faixa instrumental Horizontes, tema do João Matos, uma música belíssima, que foi gravada pelo conjunto A Cor do Som, né? E aqui no livro eles explicam como aconteceu isso. Por quê? Porque o produtor da trilha de Salvador da Pátria é o Sérgio Carvalho, irmão de Mu Carvalho e Dadi Carvalho, integrantes da Cor do Som. Então o Mu conta aqui que ele compôs a instrumental Horizontes para o drama de João, né? E aí ele comenta, essa música é ao mesmo tempo doce e forte. Lembro que na época a gente pensou no tema do filme O Expresso da Meia-Noite e quis uma coisa... A gente fez um tema romântico, mas com peso muito forte, conta o produtor, que reuniu o então desfeito conjunto A Cor do Som, né, que já tinha acabado suas atividades, para gravar a música. Agora é interessante quando ele menciona o filme Expresso da Meia-Noite, que também é a história, né, o filme, esse belíssimo filme do Alan Parker, de 78, que é a história de um cidadão americano que é preso na Turquia porque estava tentando traficar haxixe e acaba passando um inferno nas prisões de lá. E a trilha sonora instrumental do Expresso da Meia-Noite é do grande Giorgio Moroder, né? E então é engraçado como no Salvador da Pátria, então para fazer a trilha do João, que também foi preso, né, no caso preso injustamente lá pelo tráfico que o Juca Pirama estava planejando,
Então eles se basearam nessa situação semelhante, né, do preso, a questão das drogas, para criar uma faixa naquele mesmo estilo. E ficou muito bom. Eu acho que Horizontes acaba sendo um dos grandes destaques da trilha nacional de Salvador da Pátria. Quanto à trilha internacional de Salvador da Pátria, eu não vou comentar muito porque eu não acho ela muito boa. O próprio livro diz também aqui que era uma trilha meio esquisita, onde as músicas não combinavam com os personagens. O que a gente pode dizer, só para constar aqui, é que o Salvador da Pátria Internacional foi um disco histórico, por ser o primeiro disco de novela lançado em CD. Né? Foi a primeira vez que a Globo lançou um CD de novelas, foi o Salvador da Pátria Internacional. Então é um disco histórico. Não é à toa que nos mercados livres da vida esse CD tá custando sei lá quanto, assim, 2 milhões, sei lá, um negócio assim, totalmente estratosférico, porque é considerado um CD histórico. Então, quem ganhar na loto, compra esse CD. Salvador da Pátria Internacional, em discos e fitas som livre. Bom, gente, mas eu falei bastante sobre o Salvador da Pátria e Roda de Fogo. Na verdade, Roda de Fogo, vocês que me acompanham aqui no meu canal já sabem que eu já gravei um programa só sobre Roda de Fogo em setembro do ano passado, quando então eu dizia, sem saber, né, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu dizia que eu queria que Roda de Fogo passasse no Viva. Naquela época eu falava, passem Roda de Fogo no Viva. E aqui estamos nós, quase um ano depois, e Roda de Fogo está na Globoplay, ou seja, maravilha. Então quem quiser saber minhas opiniões e impressões sobre Roda de Fogo, pode assistir o programa que eu gravei em setembro do ano passado, tá aqui no ar no meu canal. Agora descubra de verdade o que você ama, que tudo pode ser. Se tudo caiu, que tudo caia, pois tudo raia. O mundo pode ser seu. De qualquer forma, eu só queria dizer duas coisinhas sobre Roda de Fogo. Primeiro, não sei se eu falei isso no outro programa, então vou falar aqui, se for de novo, foi. É o seguinte, a gente fala tanto da abertura de Brega Chic, que foi a primeira que mostrou um nu masculino, né? A bunda do modelo Vinícius Mani, que aparecia na abertura de Brega Chic. Mas ninguém lembra, então, que um ano antes, em Roda de Fogo, já havia um homem nu numa abertura, que foi Roda de Fogo, né? A gente sabe que a gente vê aquele homem nu passando por uma das letras, dá pra ver a bunda dele, e quando ele vira, ainda lá embaixo, dá pra ver quase a parte da frente. Ou seja, no fundo, Roda de Fogo foi a grande pioneira ao colocar um homem nu nas aberturas de novelas brasileiras. E a outra questão é que é muito engraçado ver a mansão do Renato Vilar, que a gente acabou de ver no Viva na novela Sassaricando, porque essa casa era também a mansão dos Abdala, na novela do Silvio de Abreu, que acabou de ser reprisada no Viva. Sem falar em milhões de outras novelas, né? Essa mansão já foi cenário de milhões de novelas da Globo. Mas é curioso que acabou de ser Sassaricando e agora Roda de Fogo, o mesmo cenário. Por falar em sassaricando, vale dizer o seguinte, uma coisa interessante que eu observei. As reprises mais recentes do Viva, nessa faixa que eles colocam novelas um pouco mais antigas, a gente teve na sequência Brega Chic e Sassaricando, duas novelas cômicas do horário das 7 da noite, dos anos 80, e que se mostraram, como tanta gente falou, eu também falei nos meus programas, novelas que, de certa forma, né, pifaram um pouco, né? Perderam o fôlego nas suas inventivas cômicas e acabaram tendo muitas barrigas e perdendo fôlego ao longo das suas narrativas. E muitas vezes essas novelas foram um tanto quanto infantis, né? Ficaram meio infantiloides, né? As tramas e diálogos. Então, curiosamente agora, é como se a gente entrasse numa fase mais madura, né? Assistindo Salvador da Pátria e Roda de Fogo. Novelas que, até agora, a meu ver, estão mantendo bastante o fôlego e não tem nada de infantil. Pelo contrário, são extremamente adultas e até cruéis demais nesses retratos desse Brasil. Um Brasil que, esse país que, como diz a Tamara Taxman no filme Aventuras de um Paraíba, o Brasil é muito lindo, mas é muito triste. E também, claro, não podemos esquecer de Bem Amado. O Bem Amado, que também é uma novela, no caso uma comédia ácida, debochada, mas também um retrato certeiro desse Brasil, e que acabou de entrar no Globoplay também. Então podemos dizer que será uma tendência, né? Temos o Bem Amado e Roda de Fogo na Globoplay, o Salvador da Pátria no Viva, quer dizer, um momento de reflexão com essas novelas que botam o dedo na ferida brasileira. Interessante, né? Vamos ver essas novelas até o final e ver se elas mantêm o ritmo vertiginoso. Então é isso, minha gente. Até semana que vem com mais Naftaluf